Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger. E aqui quem fala é Mafê. E hoje a gente vai falar sobre um tema super em alta relacionado ao HIV multidroga resistente, né? Que são as novas drogas que a gente tá tendo a liberação, os estudos. Não é isso, Mafê? Isso mesmo, Klinger. E a primeira que a gente vai começar a falar vai ser do Fostenzavir, que já tem autorização da Anvisa, né? E que é um inibidor de fusão aí da GP120. Isso, o Fostenzavir ele já é um fármaco aprovado pela Anvisa, já tem parecer da Conitec para sua incorporação. Esse parecer é indicado para pacientes, então, que vivem com HIV do tipo 1, multiresistente às classes já atuais, né? E sempre associadas a outros antirretrovirais, né? Então, a gente sempre precisa lembrar que o HIV, ele é um retrovírus. E aí, o que a gente mais comumente tem disseminado pelo mundo é o HIV tipo 1. Aqui no Brasil, em circulação, apenas o HIV tipo 1. E a gente está falando, então, de um antirretroviral que vai agir em outros lugares que outras classes previamente aprovadas pelo uso aqui no Brasil e no mundo como um todo, né? Que a gente já tenha multiresistência. Então, quais são as classes de antirretrovirais já aprovadas em uso aqui no Brasil? A gente tem os inibidores de transcriptase reversa, análogos a nucleosídeos e nucleotídeos, que é tipo tenofovir, abacavir, lamivudina, zidovudina, que é o famoso AZT. São os primeiros antirretrovirais que surgiram, né? Depois disso, a gente tem os inibidores não nucleosídeos, como efavirenz, etravirina, nevirapina, os inibidores de protease, darunavir, atazanavir, ritonavir, os inibidores de integrase, Haltegra e dolutegra, usados na prática do tratamento do HIV aqui no Brasil. E a gente tem o inibidor de fusão efuvirtida, que é o famoso T20, e antagonistas de CCR5, que é aquele correceptor que é o Maraviroc. Esses são, normalmente, os antirretrovirais utilizados aqui na prática clínica do Brasil. Quando a gente está falando de multiresistência do HIV, a gente está falando de pacientes que já passaram por múltiplos esquemas e que, por diversos motivos, seja adesão, seja falha terapêutica, seja vírus resistente transmitido, não conseguiram tratar o seu vírus. E aí, por conta disso, a gente precisa pensar em outras formas de chegar nesse ciclo de replicação viral. Exato, Mafê, e a gente vai caracterizar essa falha virológica de duas formas. Primeiro, é aquele paciente que depois de 6 meses de tratamento, ele volta a ficar positivo, né? Volta a apresentar uma carga viral. Ou então, aquele paciente que já tinha uma carga viral indetectável e você passa a ter uma carga viral detectável mesmo estando em tratamento. Ótimo. Junto disso, por que é importante a gente pensar em outras classes medicamentosas? Por conta de que na replicação viral do HIV, a gente tem diversos momentos que podem ser interrompidos dentro dessa cascata de replicação. Quando a gente está falando, então, de uma nova classe, pensando no Fostenzavir, a gente está falando, então, de um fármaco que, na verdade, ele é um profármaco. Ele é o Fostenzavir, sendo o profármaco do Tenzavir, que é essa medicação que vai fazer a ação dentro desse ciclo de replicação viral. O Tenzavir, ele vai ser absorvido no intestino e depois disso hidrolisado por fosfatases alcalinas para virar o Tenzavir. E ele vai se ligar, ao contrário de outras medicações que inibem a fusão, por exemplo, o Maraviroc, que se liga ali no receptor CCR5, ele vai se ligar ao vírus. E ele vai agir antes da ligação e da fusão com esse correceptor. Então ele vai o quê? Ele vai se ligar na GP120, antes dessa GP120 se ligar no CD4, no receptor de CD4 associado ao correceptor, seja ele CX, CR4 ou CCR5, né? Para fazer com que o vírus não consiga fazer essa ligação no seu receptor da sua célula de principal alvo, que é o linfócito TCD4. Então, o Fostenzavir, ele é uma medicação que vai agir diretamente no vírus. Ele não tem
nenhuma resistência cruzada com outras classes de antirretrovirais. E ele pode ser utilizado independente do tropismo, porque como eu não vou utilizar a maquinaria da minha célula, eu vou utilizar o que o vírus tem, eu não preciso saber se ele vai se ligar ao CXCR4 ou CCR5 para poder ser ativo contra o vírus HIV tipo 1, tá? O que é importante da gente falar, algumas informações técnicas, né? Ele é um antirretroviral, né? O nome comercial dele é Rucóbia, ele é fabricado pela GSK e a sua liberação ou os seus desenhos de estudos foram pensados na dose de 600 mg de 12 em 12 horas via oral, associados a esquemas terapêuticos para pacientes que são multiresistentes a outras drogas, com esquema pensado dentro de um contexto de genotipagem prévia. Então eu genotipo essa pessoa, vejo qual vai ser a melhor opção terapêutica, a terapia antirretroviral otimizada para aquele paciente e associo o fostenzavir nessa terapêutica. E aí foi assim que foram desenhados os principais estudos, tá? Antes de falar dos principais estudos, só falando um pouquinho das contraindicações. Então, o fostenzavir, ele é contraindicado em quem tem hipersensibilidade. Que são as contraindicações clássicas de TARV, Clássicas de TARV, né? Então, assim, se você, por algum momento, já foi exposto ou exposta ao fostenzavir e apresentou uma alergia, não use, né? Então, esse é contraindicado. E também, infelizmente, né? Ele é contraindicado naqueles pacientes que estão em uso de fortes indutores do citocromo P450, que no HIV a gente acaba vendo bastante, principalmente na rifampicina, né? Mas a gente também tem a carbamazepina e a fenitoína, pensadas nesse fármaco que induzem fortemente o citocromo P450. O que limita um pouco? Limita, mas a gente está pensando normalmente em contextos de pacientes que são pacientes mais ambulatoriais do que pacientes internados, pacientes sem, às vezes, comorbidades ou infecções oportunistas, ou pensando na tuberculose, né? A gente está pensando nesses pacientes. Infelizmente, a gente fica limitado pensando que o paciente não pode ser co-infectado com tuberculose, mas aí a gente tem essa limitação aí só em alguns casos, tá? O que é importante lembrar, eles colocam na bula do fostenzavir, né, que alguns efeitos colaterais possíveis, elevação de transaminases, né, em pessoas normalmente co-infectadas com hepatite B ou C, e também houve relatos de prolongamento do intervalo QTC em participantes dos estudos clínicos, mas quando utilizaram doses maiores do que essa recomendada de 600 mg de 12 em 12 horas. Cabe lembrar, né, que essa multiresistência ela é caracterizada pela resistência a 4 classes de TARV e que eles sempre utilizam, os estudos mostram, do fostenzavir com outras medicações, como por exemplo o Dolo, o Daruna, o Tenofovir, a Etravirina, Maraviroc. Então podem ser medicações que a gente vai poder utilizar aí nesse esquema combinado. Ótimo. Acho que então vamos começar a falar do principal estudo do fostenzavir, que é o estudo BRIGHT, que é um estudo que foi publicado com seus primeiros resultados em 2020. Esse estudo foi feito aqui no Brasil também. Então nós temos centros do Brasil, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, que fizeram parte do recrutamento e do tratamento de pacientes que eram multidroga resistente ao HIV tipo 1 e que foram alocados para receberem o fostenzavir. Então, como funcionou esse estudo, né? Esse estudo funcionou com um total de 371 pacientes, incluindo aí 272 na corte randomizada e 99 numa corte não randomizada. No primeiro momento, a gente teve essa randomização. Recebe fostenzavir ou não recebe, junto de uma terapia antirretroviral já otimizada, né? Esse paciente teve lá sua terapia antirretroviral e aí recebia placebo ou fostenzavir. E esses pacientes ficaram nesse grupo durante 8 dias. Esses pacientes que tiveram, então, a prescrição de fostenzavir, medicação e não placebo, tiveram um decréscimo de 0,79 logs de cópias de HIV, né? Comparado aí
com 0,17 logs dos pacientes que receberam placebo. Então, foi uma diferença estatisticamente significante em relação ao grupo placebo, mostrando que esses pacientes tinham uma efetividade. E aí, a partir disso, o estudo se colocou dentro de uma probabilidade do tipo assim, se eu tenho uma medicação de uma nova classe e eu tenho pacientes que vão se beneficiar com isso, eu não posso deixar pacientes recebendo, por exemplo, fechado e aberto, e aí a gente vê o que funciona. Então foi só nesses 8 primeiros dias, e aí depois as pessoas que continuaram ficaram tomando fostenzavir, e a partir da resposta virológica na semana 48, teve aí um desfecho positivo para 54% das pessoas que estavam nessa coorte randomizada e 38% da coorte não randomizada. Isso significa que essas pessoas tiveram um desfecho positivo na supressão viral. Esses pacientes, então, que tiveram essa nova droga, conseguiram, então, uma supressão. Ah, mas não foi uma supressão tão alta. Realmente, quando a gente está falando de estudos de HIV multiresistente, a gente precisa pensar que, comparando com placebo, a partir de valores muito baixos, essa significância estatística ela já acontece por conta de que esses pacientes não têm muito para onde correr. Essa análise estatística, mesmo que aí a gente coloque aí essa supressão viral positiva na semana 48, que daria aí mais um ano de acompanhamento, né? De 54% dos pacientes é um número já alto, porque pensa, se eu tenho 54% de uma coorte de 300 que ficam indetectáveis, eu tenho 150 pacientes que ficaram indetectáveis, sendo que poderia ser 300 que não ficaram, e aí daria muito pior em relação aos desfechos que essas pessoas poderiam ter, né? Então, qualquer valor já é um valor que vai ter um acréscimo, pelo menos para aquela pessoa. Ah, mas isso em custo-efetividade de política pública, né? Como que a gente pensa isso dentro de um contexto de política pública? Hoje a gente já tem estudos que veem o fostenzavir até 240 semanas de acompanhamento, né? Eu tenho então uma resposta virológica sustentada nessa coorte aí da análise de 240 semanas, então 5 anos de acompanhamento, né? Que vai mostrar um benefício de que, mesmo que não seja para todas as pessoas, para algumas pessoas. Então, dentro desse contexto, na análise de 240 semanas, foram cerca de 29% dos participantes que apresentaram essa falha virológica, né? Mas, dessas pessoas que não apresentaram falha virológica, eu diminuo a internação, eu diminuo o tratamento com complicação. Então, tudo isso vai ser pensado quando você propõe uma incorporação de uma medicação dentro do Sistema Único de Saúde, né? Quando a Conitec coloca essa proposição. Então, o fostenzavir, ele tem essa prerrogativa de chegar entre 2024 e 2025 para tratamento de pessoas vivendo com HIV em falha virológica devido à multiresistência antirretroviral, tá bom? O que a gente precisa pensar também é que existem outros horizontes, né? A gente tem outras medicações que também estão sendo pensadas para esses tratamentos multidroga resistentes. Como, por exemplo, o lenacapavir. O lenacapavir, que é uma medicação da Gilead, ele é utilizado de forma oral e subcutânea. E a gente já tem estudos tanto para pacientes que não foram experimentados de medicações, então pacientes naive de tratamento, né? Que é o estudo Calibrate. E a gente tem aqueles que já são multidroga resistentes, que é o estudo Capella. O estudo Capella, Klinger, explica um pouquinho pra gente os resultados do estudo Capella. Então, a FE foi um estudo multicêntrico que é realizado em 11 países entre novembro de 2019 a janeiro de 2021. E os pacientes que foram incluídos eram aqueles que tinham 12 anos ou mais, que estavam em uso de terapia antirretroviral estável por ao menos 8 semanas, com a evidência de uma falha virológica e comprovação de resistência a, no mínimo, 2 medicamentos de pelo menos 3 das 4 principais classes de antirretrovirais. Aí, eles dividiram em 2 coortes. A primeira, eles avaliaram
né, foram randomizados na proporção 2:1 para receber a monoterapia com lenacapavir oral ou placebo associado ao esquema que já estavam fazendo uso. No D15, os participantes de todos os 2 braços passaram a receber o lenacapavir subcutâneo a cada 6 meses junto com a terapia antirretroviral otimizada. A segunda coorte visava, né, foi planejado para incluir os voluntários com queda de pelo menos meio log no número de cópias entre as visitas e ou que apresentavam uma carga viral menor que 400 cópias. E eles receberam o lenacapavir oral com a terapia antirretroviral otimizada no D1 do estudo, seguido das injeções do lenacapavir subcutânea a cada 6 meses a partir do D15. Como desfecho primário, principalmente foi os participantes que apresentavam uma redução de pelo menos meio log do número de cópias até o D15. E os resultados foram muito bons. Dos 144 pacientes que foram triados inicialmente, 72 foram incluídos, sendo 36 na coorte 1 e 36 na coorte 2, e os resultados mostram que o lenacapavir mostrou uma eficácia como tratamento de resgate em pacientes vivendo com HIV do tipo 1 com multiresistência e com limitadas opções terapêuticas, apresentando também um bom perfil de segurança. Mais dados do estudo a gente vai postar lá no nosso blog. O Capella, ele já tá aí na sua semana 96, se eu não tô enganada, que já são muitas semanas de acompanhamento, já são 2 anos. Nos primeiros resultados, a supressão viral bateu assim 80%. Isso é uma redução para multidroga resistente muito alta. Os dados mais atualizados vêm sendo lançados no CROI e no IAS, né? Agora no IAS de julho, que a gente vai estar lá enquanto InfectoCast, viu? Mas no IAS de julho a gente deve ter novas notícias sobre os resultados do Capella, né, que é esse estudo de multidroga resistente do lenacapavir. E já houve uma proposição, ele ainda não é regulamentado pela Anvisa, né, liberado pela Anvisa, mas já houve uma proposição da Conitec, um parecer técnico para consulta pública da incorporação do lenacapavir, tá? Ele é uma medicação que atualmente também vem sendo estudado para PrEP, através dos estudos Purpose 1 e 2. Aqui no Brasil, a gente também está fazendo parte desse estudo. E o Purpose é um pensamento de PrEP injetável a cada 6 meses subcutânea, tá? É óbvio que a gente vai ter que pensar nesse contexto de terapia antirretroviral multidroga resistente junto com uma discussão de PrEP. Terapia antirretroviral, né, é uma coisa, e a PrEP é outra. Mas pensar que se a gente tiver o uso incorreto da PrEP, a gente pode aumentar as chances de circulação de vírus resistentes a classes que são utilizadas para tratamento de pessoas que não têm opção quase que nenhuma. Então, tudo isso vai ter que ser muito bem pensado quando a gente falar em aplicação dessas terapias de PrEP na prática clínica. Mas isso é um capítulo seguinte da nossa discussão. Para finalizar, a gente só queria dar uma pincelada sobre outra medicação também, que é o islatravir. O islatravir é uma medicação da MSD, que também é utilizada para tratamento de pessoas com tratamento tanto de naive, nunca tomaram remédio, e também pessoas que estão pensando em PrEP, tá? A comparação dele normalmente é utilizada no tratamento combinado com a doravirina, mas que também já vem sendo pensado no tratamento combinado com o lenacapavir oral, né? E aí eu posso fazer isso de forma mais espaçada. Eu não vou precisar tomar remédio todos os dias. Isso é uma coisa maravilhosa quando a gente pensa em terapia antirretroviral, né? Porque pode facilitar a adesão de muita gente. O islatravir, ele, de mecanismo de ação, né? Ele é uma medicação que vai agir na transcriptase reversa, ele inibe a translocação da transcriptase reversa e com isso a gente tem a inibição da replicação viral, tá bom? Então, a gente tem outro mecanismo de ação dentro de um mecanismo já conhecido que é a inibição da transcriptase reversa aí, tá? Não lembro se a gente falou sobre o mecanismo de ação do lenacapavir, né, que a gente falou anteriormente, mas só para
vocês saberem, o lenacapavir é um inibidor de capsídeo viral. O que é o capsídeo viral? É aquela parte que vai em volta do material genético, do RNA, né? Que guarda esse RNA depois da fusão e libera o capsídeo viral. É nesse capsídeo onde a gente tem o P24 e eu posso inibir esse capsídeo em diversas partes. Depois da fusão, antes da transcrição reversa, antes da integração, antes da construção de novas partículas aí para liberação na replicação viral. Então, são medicações que são pensadas para outras ações que não as pensadas que a gente falou lá no começo do nosso episódio de hoje. Bom, gente, quando a gente está falando de mecanismo de HIV, resistência, isso é bastante difícil, até mesmo para quem é infectologista, que não tem prática com HIV, é um tema bastante complexo. A gente resolveu trazer esse episódio aqui, principalmente para falar do Fostenzavir, mas também trazendo esses highlights do que vem sendo discutido nos congressos de HIV. E acompanhar as nossas redes sociais, a gente vai ficar colocando mais cards sobre esses novos medicamentos aí lá disponíveis para vocês, tá bom? E mandem perguntas a respeito de estudos ou de notícias que vocês virem aí nas redes sociais a respeito de novos tratamentos para o HIV, pra gente interagir mais com vocês. E respondam aí de onde vocês falam aí no nosso questionário do Spotify. A gente quer saber de onde vocês estão escutando a gente, pra gente poder conhecer vocês melhor, tá bom? E é isso, né, Klinger? É isso, pessoal. Um grande beijo e obrigado por acompanhar a gente. Semibreves, edição de podcast.